Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, o tema de hoje, o que eu quero falar com vocês, quero falar aí sobre as manifestações que aconteceram lá no Congresso. Eu tenho ouvido muitas opiniões na internet, tenho entendido muito todos os contextos para poder chegar aqui e conversar com vocês sobre esse tema. Eu acho que o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês existe uma grande gama aí da nossa sociedade que está doente. Isso é fato. São pessoas que não procuram ajuda, são pessoas que não estão enxergando que de fato elas precisam de ajuda. Um outro ponto é a manipulação entre os senados políticos, aonde colocam um lado como sempre o errado e o outro sempre como certo. Isso acaba fomentando aí nas pessoas essa necessidade de lutar por aquilo que ela acredita. Um outro ponto que eu acho também muito interessante, que tem um texto de um autor que eu adoro, que chama Marshall Rosenberg, que é sobre comunicação não violenta. Lá ele fala que muitas vezes a comunicação não acontece porque a pessoa está enraizada dentro dela, uma verdade absoluta, como se só aquilo que ela acredita é a verdade. E aí ele nos traz um questionamento sobre as guerras quando elas acontecem. Ele fala assim: afinal, será que o Joãozinho realmente é o malvado da situação? Ou será que foi uma manipulação aonde precisa a população ter o herói e o malvado, o vilão e aquele cara que vai salvar a pátria, né? Então a gente precisa observar essas nuances que acontecem. Se você gosta desse tema, eu indicaria para você ler esse livro, porque é um livro incrível. É um livro que te abre as portas para o questionamento, para se questionar e para que você não seja uma pessoa tão vulnerável aí a esse ponto de criar um fanatismo por políticos, por ideologias, por pensamentos. Nós precisamos ter a nossa própria forma de pensar e agir, ao invés da gente ficar fixado. Um outro ponto que é interessante a gente pensar é que a gente tem por trás dessa tela aqui uma inteligência artificial, ou seja, se você começar a pesquisar sobre um tênis de uma marca X, o que esse telefoninho vai fazer? Vai te mandar somente tênis desta marca. E aí nós, seres humanos, ficamos muito reduzidos à informação. Um exemplo muito grande são vídeos lá da rede vizinha, sabe? Onde você passa e vai vendo. Quando você fixa muito num assunto, num tema, a tendência de aparecer outros temas que são contra esse que você está assistindo é muito pequeno. E aí você acaba vendo somente temas daquele que falam sempre a mesma coisa, a mesma ideologia. E muitas vezes nós sabemos que as pessoas não pesquisam, não é mesmo? A gente olha aquele vídeo, pega ele como verdade e replica. E aí é onde vem as famosas fake news, que a pessoa nem entendeu de fato aquele contexto, tirou do contexto e foi colocado de outra maneira. E isso a gente precisa entender que acaba fomentando aí dentro da população, das pessoas, um sentimento de raiva, de ódio, aonde eu preciso lutar. E de fato, a gente entende que se estamos dentro de uma democracia, pode sim lutar pelos seus direitos, desde que não aconteça da maneira que aconteceu, com agressividade, com uma luta constante, com quebração de coisas que vai sair do nosso bolso, não é mesmo? Eu costumo dar como exemplo da manifestação que aconteceu, que eu acho muito interessante. Sabe aquela pessoa que não sabe lidar com a sua raiva? E aí no momento que a raiva vem com muita força, ele vai lá e quebra o celular, o notebook? Exatamente. Isso foi o que aconteceu ali com a galera que fizeram as manifestações. Por quê? Porque foi num momento de tanta raiva que não pensou nas consequências. Esse cara que quebra o próprio telefone, qual é a consequência? Ele vai ter que comprar um novo telefone para ele. E ali também teria consequências quando você quebra um patrimônio público. A gente precisa entender que existem leis. E as leis estão aí para a gente servi-las, certo? Elas precisam ser colocadas. E a gente precisa parar de ter um fanatismo.
Quando a gente fala em fanatismo, é aquela pessoa que mesmo que você mostre provas, mesmo que você fale e demonstre e coloque ali para ela em xeque tudo aquilo que ela acredita, ela vai continuar acreditando. São pessoas que precisam de algo para se agarrar. Então, por isso que a gente precisa observar e entender que nós, seres humanos, não podemos olhar uma situação como uma lupa. A gente precisa olhar com um todo. E essa foi uma situação que aconteceu com a população. Podemos trazer aí N situações, mas será que de fato essas pessoas conseguiram o que elas queriam? Ou será que muitas vezes agiram na impulsividade e acabaram pegando um evento que talvez poderia ser algo muito bacana para aquela população, para a ideologia deles, e colocaram ali como algo que acabou sendo visto por um outro olhar? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e principalmente informações, pesquise, entenda primeiro. Um beijo e até mais!